no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais movimentação entre prefeitos, deputados federais e senadores que esperam com expectativa a sanção da lei sobre a desoneração da folha salarial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até a próxima quarta-feira, dia 23, para sancionar ou vetar a lei que mexe com a redução anual da arrecadação do ICMS e beneficia também os municípios. Quem chega com as informações agora é o repórter Sátiro Salles. A semana que está começando deixa mais curto o tempo de espera das lideranças municipalistas para a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a sanção do projeto de lei que amplia o prazo de vigência da desoneração da folha salarial. A medida beneficia diretamente as empresas dos setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos e também as prefeituras com até 162 mil habitantes. A redução da alíquota previdenciária pode representar, somados aos setores público e privados, contemplado com a lei, uma redução anual superior a 20 bilhões de reais para os cofres do INSS. Essa, inclusive, é a principal resistência dos técnicos do Ministério da Fazenda em relação à nova lei aprovada pelo Congresso Nacional, mas que, para entrar em vigência, depende da sanção do presidente Lula. O prazo limite para essa decisão presidencial fica encerrado no próximo dia 23. Daí a ansiedade dos prefeitos. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, enviou um ofício à Presidência da República pedindo a sanção da nova lei como uma das saídas para melhorar o quadro financeiro dos municípios. Ao longo desta semana, as pressões em defesa da sanção da lei envolvem os dirigentes da CNM, deputados federais e também senadores. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Vamos a outros detalhes dessa informação do Sátiro Salles, que tem repercussão na agenda de pelo menos 179 municípios do Ceará e pelo menos 4 mil cidades brasileiras que podem ser beneficiadas com essa redução da alíquota de 20% para 8% sobre a folha salarial das prefeituras. Os prefeitos, jornalista Beto Almeida, estão aí nessa ansiedade, argumentam que essa medida é necessária para equilibrar as contas das prefeituras, mas do outro lado, o Ministério da Fazenda recomendou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o veto integral, total, a esse projeto de lei que mantém a prorrogação da desoneração salarial para as empresas dos 17 setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos e também para os municípios, sobre a folha salarial dos municípios com até 142 mil habitantes. O Sátiro Salles falou em 162 mil moradores, mas no caso aí foi um erro da redação, mas no caso você tem esse projeto de lei com a proposta de redução da alíquota do INSS de 20 para 8% sobre a folha salarial desses municípios. A corda está esticada, jornalista Beto Almeida, há uma corrida contra o tempo, de pressões, de conversas, porque, afinal, a sanção ou veto pode ser dada até a próxima quinta-feira, dia 23. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Como as duas coisas estão amarradas, Luzenor, isso tem incomodado, ou seja, essa demora, embora o presidente tenha esse prazo até quinta-feira, como você falou, mas há essa pressão muito forte da economia, dos setores, dos 17 setores que aguardam essa sanção presidencial, mas acontece que se dependesse apenas dessa parte, provavelmente esse texto já estaria aí sancionado pelo presidente Lula. Afinal de contas, é uma medida que já vem em vigor desde 2011. Ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, essa questão da desoneração desses 17 setores, que de fato são setores que empregam mais, que geram mais empregos com carteira assinada. No entanto,
tem aí esse acréscimo dos municípios dentro desta matéria, que foi o que a gente já conversou aqui sobre isso, chamando de jabuti, quer dizer, uma parte que foi incluída dentro dessa proposta de continuidade da desoneração da folha, que é exatamente para beneficiar as prefeituras em relação à contribuição para a Previdência Social. Em vez de continuar contribuindo com 20% sobre a folha, né, de cada município, cairia para 8%, ou seja, haveria, logicamente, uma economia e tanto para as prefeituras, embora, aí é que reside o problema, haja uma resistência forte por parte da equipe econômica do presidente Lula. Por que isso, Luzenor? Porque esse dinheiro, ele vai fazer falta, sim, no caixa da Previdência Social. E é exatamente esse o problema maior. Como o presidente Lula, por exemplo, se dependesse da equipe econômica, ele vetaria essa parte. Deixaria só para os setores da economia a desoneração. Mas enfrentar isso com os municípios, com os prefeitos, num ano que é prévia de uma disputa eleitoral acirrada para os mais de 5 mil municípios no ano que vem, então realmente é uma tarefa difícil, mas que o presidente Lula terá que tomar essa decisão até quinta-feira. A pressão está grande, os municipalistas estão caindo em cima, a Confederação Nacional dos Municípios também, e os prefeitos dizem o seguinte, que se não vier essa ajuda, vão ter muitas dificuldades. Mas a gente tem que avaliar aqui... Enquanto isso, jornalista Beto Almeida, só me extraindo um pouco dessa pressão política, na área empresarial há também uma grande expectativa, porque a depender dessa decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós poderemos ter um redirecionamento sobre esses setores da economia que geram 9 milhões de empregos e principalmente no planejamento para 2024 dessas empresas. Zano, eu creio o seguinte, que em relação às empresas, o presidente não vai alterar nada, não. Ele vai manter esse quadro, inclusive... Ou seja, na sua avaliação, o veto poderá ser parcial. Parcial, ou exatamente. Seja, excluindo essa parte do texto que diz respeito à redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios. Exatamente isso, Luciano. Porque olha só, na realidade, em relação à questão das empresas, há o argumento de que ele não está realmente abrindo simplesmente mão da cobrança de um imposto. Há uma expectativa grande de que isso, de algum modo, retorna pelo aumento no número de carteiras de trabalho, né, assinadas, empregos formais e empregos formais de trabalhadores que acabam também contribuindo para a Previdência Social. O mesmo já não ocorre com as prefeituras, que são entes públicos. Talvez a dificuldade aí seja do presidente em encontrar exatamente uma alternativa, onde ele retire os municípios desta questão e veja como contemplá-los de outra forma. Porque no caso, por exemplo, das empresas, elas caem da contribuição de uma receita de 20% para 1,5% a 4%. Então você imagina aí o que isso significa também para as empresas. Quando elas falam em planejamento, as empresas, os empresários estão corretos, porque precisam se planejar, inclusive, para 2024, para saber qual é a previsão, inclusive possibilidade de ampliação do seu quadro de funcionários, ampliação, às vezes, de fábricas, enfim... Isso requer um planejamento e quanto mais cedo o presidente tomar essa decisão, melhor. Ainda sobre essa agenda municipalista, jornalista Beto Almeida, hoje é dia de dinheiro cair nos cofres dos municípios brasileiros com a parcela do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Paralela a essa contabilidade que os prefeitos fazem, as lideranças municipalistas esperam também a sanção de outra lei que fala sobre a recompensa da União para estados e municípios do dinheiro dos combustíveis. Exatamente, Luciano. Aí nós temos duas notícias. Uma, que é essa que vem, que é o segundo decêndio chamado do mês de novembro, ou o segundo repasse do mês de novembro, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. É uma notícia boa? Claro que sim, mas é uma notícia boa que vem acompanhado de alguns, vamos dizer assim, contratempos, algumas preocupações. Uma delas, Luciano, houve queda no repasse dessa cota do FPM agora, dessa segunda, em relação, por exemplo, ao mesmo período da anterior. E também em relação ao outubro, por exemplo, houve queda nesse repasse. E aí o seguinte, para além disso,
tem o fato de que muitas prefeituras, algumas, não vou dizer centenas, mas tem dezenas de prefeituras que têm pendências com a União. Quando a gente fala pendências com a União, são prestações de contas, dívidas, por exemplo, com relação à Previdência Social, com impostos de transferências federais não pagas, prefeituras que fizeram uma repactuação de suas dívidas, começaram a pagar as parcelas e de repente voltaram a atrasar, e essas prefeituras vão ficar com esse repasse, esse segundo repasse suspenso, até que essas pendências sejam resolvidas. Eu fui dar uma olhada na relação de municípios, por exemplo, Zeno, que estão com essas pendências. O Ceará tem um, Irauçuba, que aí sim complica, porque imagina, você já tem queda no repasse e ainda assim esse repasse fica retido até que essa pendência seja resolvida. De fato, é um problema a mais que o prefeito tem que administrar. Aí, além dessa questão aí, que é o repasse com uma receita menor do FPM, tem também essa pressão que está sendo feita sobre aquela questão da compensação de perdas com o ICMS. Você lembra lá no final do governo Bolsonaro, ali naquela fase de campanha ainda, ele baixou a cobrança dos tributos de gasolina, de combustível, telecomunicações e internet para 18% para todo o país. No caso específico do Ceará, houve uma queda substancial no repasse do FPM. As prefeituras foram ao Supremo Tribunal Federal, ganharam a causa, houve pressão por parte dos municipalistas, a Confederação Nacional dos Municípios fez várias idas a Brasília e o presidente Lula e a equipe econômica se comprometeram o seguinte: eles vão fazer a compensação conforme ficou acertado e, mais que isso, eles ficaram de antecipar também a compensação com as perdas que só seriam pagas em 2024, agora para 2023. Só que nada disso até agora aconteceu, Luziano. Não caiu um tostão desse dinheiro que os municípios estão aguardando, inclusive para fazer frente ao pagamento de 13º salário, de folha de pessoal, e a pressão está grande em cima disso.